Bom dia! Vamos às senhas diárias para hoje, dia 24 de fevereiro de 2023, uma sexta-feira. Sextou, no terceiro dia da quaresma deste ano, e o título que eu dou para as senhas e a reflexão desse dia é Fé com Humildade. Eu proponho então a quaresma como ensaio. A fé com humildade, e nós podemos praticar isto como um ensaio durante esta quaresma. Sabe, nem é muito sextou para mim, porque com essa coleção de textos e versículos para hoje, não é muito da minha linguagem teológica, mas tem que ser lidos estes textos, porque existem dentro da Bíblia posições teológicas diferentes. Esse profeta que vai ser lido no primeiro texto de leituras, ele é um profeta do reino, ele é um profeta do templo, não é o profeta do povo. Vocês sabem que tinha posições teológicas diferentes durante todo o povo da igreja, existem até hoje posições teológicas diferentes, e existiam dois tipos de profeta: os profetas do reino, puxa-sacos do rei, puxa-sacos da monarquia, puxa-sacos do templo, da religião oficial do reino, a religião judaica que puxava o saco do rei, dos ricos e das elites e dos exploradores em Jerusalém e no estado de Israel. E existiam os profetas do povo, aqueles que se colocavam ao lado e a favor dos pobres, dos explorados, dos pequenos, e denunciavam a injustiça dos reis, das elites e da própria religião. Vejam de que lado Jesus estava, tá? Então, mas mesmo assim esses textos têm que ser lidos, só que eu busco nesses textos então a oposição ao profeta do templo, que era um ufanista, profeta do reino, que era um ufanista. Tudo dá certo para o rei, para a religião oficial, para as elites. E não era assim. Bom, vamos à leitura, tá? Por isso eu proponho fé, sim, mas com humildade, que era o que esses caras não tinham. A elite não tem humildade. Ela só quer explorar, ela se acha melhor. Você sabe disso, tanto a elite econômica, quanto a religiosa, quanto a política. Mas vamos lá, isso está na Bíblia, então a gente lê e pensa sobre. Porque Jesus também lidou com essa gente que puxava o saco da elite e dos próprios exploradores. E eles até consideravam isso certo, mas os profetas do povo diziam: não, isso não está certo. Mas vamos à leitura. Primeiro versículo, Isaías 55, 3. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 3. Eu farei uma aliança eterna com vocês. Tudo bem. Mas o Isaías era um profeta do povo. Essa aliança eterna não é assim com as elites, não. Vai ficar tudo igual. A monarquia de Israel, a religião falsa, que canta dizendo que é Javé, mas não faz justiça aos pobres, não cuida dos órfãos e das viúvas.
Leiam isso dos profetas do povo. Falei uma aliança eterna. Também essa palavra eterna tem que se pensar um pouquinho. O que eles sabiam de eterno, né? Eles viam um pedaço muito pequeno do mundo, do tempo. Tá? Eterno quer dizer é um conceito de qualidade, não necessariamente de quantidade. Tá? Pense numa aliança com essa qualidade de ser eterno. Qualidade. E o segundo versículo, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, cristãos que moravam em Corinto, capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. O sim de dizer, sim, é comigo mesmo, eu aprovo. Por isso também por meio dele se diz amém, para a glória de Deus. É o sim qualitativo, tá? O sim qualitativo. O sim ao amor, a solidariedade, a fraternidade e ao perdão, a essa dimensão de Deus se unir ao ser humano, o ser humano se unir a Deus no sentido de vontade de Deus, né? Então, sim, Cristo diz sim para o ser humano que quer viver o amor de Deus, aquele que quer viver essa redenção, essa reconciliação do ser humano com a vontade de Deus e também reconciliação do ser humano com seus irmãos de presença nesse mundo, nessa eternidade qualitativa que Deus oferece, que é nos oferecido pelo amor de Deus. A oração é de Johann Gramann. Firme em eternidade, o amor de Deus se manterá com a comunidade, que em amor fiel está. Deus, o Senhor, governa no reino celestial. Celestial no sentido de qualidade, não no sentido de lugar, certo? Celestial quer dizer acima das vontades egoístas, guerreiras, destrutivas deste mundo. Reino do amor. Continua a oração, a sua graça eterna nos guardará do mal. Do mal do nosso próprio pecado. Nos perdoa, reconcilia, nos faz nos arrependermos e mudarmos nosso jeito de pensar, de viver, de sentir. Ao Deus onipotente, os anjos deem louvor. Os anjos também é uma palavra simbólica, certo? Também minha alma aumente a glória do Senhor. Cante com os anjos. Esse amor daquele que está no reino espiritual, celestial, dessa nova proposta de vida, dessa nova proposta de mundo, que é o reino celestial. Isso eu já interpretando, porque a linguagem ela leva assim, a fé a um tipo de religiosidade um pouco que pode causar umas imagens erradas, assim, muito anjinho voando nas nuvenzinhas. Não é nem aquele negócio do reino de Deus como as estruturas do mundo querem. As ditaduras querem ser eternas, né? Sim, Hitler, o nazismo tinha uma proposta de pelo menos 1000 anos. Querem ser eternas. E isso é cristão? Isso é do reino de Deus?
Não, não tinha nada a ver com a proposta cristã. Então, cuidado, esses caras são um pouquinho, às vezes a linguagem teológica deles é muito elitista. E deve ser o contrário, deve ser humilde, deve ser do povo. Mas está tudo bem, a gente traz a proposta deles então, para baixo, para a humildade. E o texto então é Esdras 9, 5 a 9. Eu tenho que ser rápido na leitura dos textos. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, pelo menos admite, né? Os nossos sacerdotes têm sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas ele não diz que eles são culpados, como os profetas do povo dizem. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro ao seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá pequeno alívio em nossa escravidão. Isso aconteceu lá pelo ano 458, quando o exército persa, que o sistema de domínio persa era diferente, ele deixava o povo construir seu templo, manter pequenos poderes, só que os persas controlavam a economia e a política, tá? Mas eles deixavam, foi Ciro, o rei persa, que deixou reconstruir o santuário, o templo de Jerusalém. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida, nova vida para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Seja mais humilde. Esdras, puxa o saco do templo. Mas vamos tentar entender uma boa. Só que é reconhecer que ele não tinha humildade nenhuma, ele continuava se achando certo. Depois desse texto vai vir um outro, meu Deus, terrível escrito por ele, porque a gente se misturou demais. Ele acha que era esse o pecado. Os profetas diziam, não, o pecado é a falta de justiça aos pobres. Da carta de Romanos, segundo texto, Romanos 4, 1 a 12. Portanto, que diremos de nossos antepassados, Abraão? Foi um dos antepassados. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Acreditado por justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aquele que crê na graça, não na meritocracia. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do ser humano, a quem Deus acredita justiça independente dos seus méritos. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido crucificado? Não depois, antes. Eu acho que não posso terminar o texto. E ele quer dizer que a graça de Deus não é por mérito. Sejam mais humildes. A Quaresma como ensaio. Um bom dia.